Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, como eu prometi, né? Tô gravando um vídeo aqui para mostrar para vocês como é que resolve, né, o exercício aí para produção de vapor, né, usando aí a quantidade de energia, né, ligada em entalpia, beleza? Então vamos lá. Então tá aqui. Então fundamentos, né, da termodinâmica química, né, termoquímica. E aí eu passei esse exercício para vocês. Então a ideia é calcular, né, a variação de entalpia e ver a quantidade de energia desprendida de um processo e reaproveitar essa energia, né? No nosso caso aqui a gente vai ver quanto de vapor pode ser gerado. E o exercício é esse daqui. Então, numa determinada reação de produção de óxido de etileno, é adicionado no reator continuamente uma vazão máxima de 10 toneladas horas de eteno. Então, como eu mencionei para vocês em aula, o eteno ele reage com oxigênio e forma óxido de etileno. Então, a ideia é converter eteno em óxido de etileno. Beleza? A temperatura de reação de entrada do reator equivale a 160 graus e na saída, por exemplo, pós, né, o processamento aqui, a corrente sai com 231 graus. Beleza? Então tem uma entrada de 160 e uma saída de 230 graus. Aí, onde a reação se processa com uma pressão constante de 20 kg força por centímetros quadrados. Aí a seletividade, né, da reação aqui equivale a 90%. Então, seletividade é quanto de eteno, né, de matéria-prima, está sendo convertido para o meu produto final, que é o óxido de etileno. Então, nesse caso, está entrando 10 toneladas de eteno, 90% está sendo convertido em óxido de etileno. 10% está sendo convertido em outros, né, subprodutos ou resíduos. Né? No caso aqui, CO2 e água. Beleza? Então, a entalpia envolvida aqui, né, na reação são duas, né, na verdade, as entalpias, né? O eteno reagindo com meia molécula de O2 e formando aqui uma molécula de óxido de etileno, beleza? E essa reação libera então para a gente 35,5 kcal por mol, beleza? Então, como é uma reação de oxidação parcial ou queima parcial, vamos dizer assim, então, né, tá liberando essa quantidade de calor aqui. Além de, né, ser convertido aqui em óxido de etileno, o eteno também ele vai ser convertido em CO2 e água. Então ele reage, né, com 3 moléculas de oxigênio, formando aqui 2 moléculas de CO2 mais 2 moléculas de água. E aí, como a reação aqui, né, uma queima completa, uma oxidação completa, então a quantidade de calor aqui liberada é, né, bastante grande. Então 337 quilocalorias por mol. Bom, e aí a pergunta é, qual que é a vazão máxima de vapor gerada no processo de produção de óxido de etileno? Né? Então, como a quantidade de energia, né, liberada pelo reator é bastante grande, a gente consegue aproveitar essa energia, beleza? Mas quanto, né, de energia? E é esse o cálculo que a gente vai fazer. Bom, então eu separei aqui, né, as reações, né, envolvidas. Então, o eteno reagindo com o oxigênio formando óxido de etileno e liberando essa quantidade de energia para o pulmão. Aí eu falei que a entrada, né, a vazão máxima que equivale a 10.000 quilogramas, né, por hora, né, 90% dessa massa de entrada aqui vai ser convertida em óxido de etileno. Então, dos 10.000, 9.000 está sendo convertido em óxido de etileno, beleza? Então, essa é a vazão máxima, né, que está sendo convertida, né, 9.000 quilogramas por hora. A massa molar, né, do óxido de etileno, então 2 carbonos mais 4 hidrogênio, equivale a 28 quilogramas por quilomol. E aí com isso eu consigo achar o número de mols. Então o que é o número de mols? Massa dividido por massa molar, beleza? Então tendo a massa, né, e a massa molar em mãos, eu consigo achar aqui o número de mols, beleza? Então o número de mols que eu achei aqui, 321,43 kmols por hora, né? Então porque aqui está em quilos e aqui é quilomols. O que eu preciso fazer é converter quilomols para mols, beleza? Até porque a reação aqui ela se processa em mols, então está gerando 35,5 quilocalorias para 1 mol, beleza? Então, tirando de quilomols para mols, então o que eu tenho é que essa quantidade de mols vai gerar tanto de calor, né? O que eu faço aqui é multiplicar esse valor, né, em mols por hora vezes 35,5 quilocalorias por mol. Cortando mol por mol, né, o que eu vou ter aqui na verdade é quilocalorias por hora. Então, é essa quantidade de calor por hora que está sendo gerado quando eu converto eteno em óxido de etileno. Beleza? Então está aqui. Essa é uma primeira etapa da reação em si. Outro processo que a gente viu é quando eu tenho
o eteno reagindo com oxigênio, formando CO2 e água, e libera aquela quantidade enorme de energia que a gente viu. A gente viu que se 90% é convertido em óxido etileno, então 10% vai ser convertido em CO2, beleza? É o restante. Então, 10% de 10.000 equivale a 1.000. Então, essa é a massa que está sendo convertida em CO2. Tendo a massa em mãos e a massa molar, né, do óxido etileno, do eteno no caso aqui, né, que é ele que está sendo convertido, aí eu consigo achar o número de mols. Então, o processo é o mesmo aí, o que mudou só a massa aqui de conversão. Então, 1.000 dividido por 28, beleza? Então acha que o número de mols, né? Lembrando que está em quilomols por hora, eu tenho que converter para mols, porque aqui é quilocalorias por mol, beleza? Não é por quilomol. E aí pegando esse valor e multiplicando por esse, né, eu vou conseguir achar a quantidade de energia por hora, né, sendo convertida lá o eteno para CO2, beleza? Então tendo essas duas energias em mãos, né, ó, o ΔH aqui de conversão do óxido etileno e o ΔH de conversão do CO2. Beleza? Então essa quantidade de energia vai ser somada, então eu tenho essa quantidade de energia total, beleza? Que eu posso chamar de ΔH porque a pressão é constante do reator. Bom, o que eu tenho lá então? Eu tenho o ΔH total, né? Tá aqui, esse valor eu tenho. A massa, né, de vapor é o que eu quero, né? A única coisa que eu tenho que me atentar é que eu tenho calor sensível, né? Então se eu pegar do E aqui, eu coloquei aqui um gráfico, né, só para a gente representar. O E seria a temperatura inicial do reator, 160 graus. E o F seria a temperatura final que a gente viu, 231. Beleza? Então ele sai de 160 graus até 231. Então desse ponto E até o F eu chamo isso de calor sensível. Então a forma de calor sensível é o que? A massa vezes o calor específico, né, da água vezes o ΔT. O ΔT a gente tem. Beleza? Então temperatura final menos inicial, né, o calor específico da água é 1, beleza? E a massa que a gente quer. E aí eu tenho que lembrar também que depois que chega a 231, ele como se tivesse uma linha contínua aqui, ó. A gente chama isso de calor latente, que é mais ou menos esse ponto aqui, ó. Beleza? Então, como a temperatura é constante, né, vai estabilizar em 231 graus, o que eu tenho é um calor latente. E aí, como eu passei para vocês, como é tabelado, né, por exemplo, então o calor latente a 231 graus, né, ele traz esse valor para a gente na tabela. Beleza? Então, só pegar a tabelinha lá e checar o valor, né? Então, o calor latente aqui de vaporização da água a 231 graus equivale a 431,4 quilocalorias por quilo. Beleza? Então, eu tenho a variação de temperatura, a temperatura final menos inicial, o calor específico da água, a massa é o que eu quero. Aqui a massa que eu quero também, o calor, né, latente de vaporização eu tenho. E aí a quantidade de calor total eu tenho. Beleza? Então, eu só vou, né, resolvendo aqui. Isso vezes isso aqui. É isso aqui vezes massa mesmo. Isso aqui eu consigo resolver, né? A diferença disso aqui é 71 vezes 1. 71 vezes m, então 71m. Somando esses dois aqui, né, eu chego nesse valor. E aí daqui a pouco eu só vou, né, separar esses dois casos aí. Então passa aqui dividindo, né? Segundo os matemáticos não é bem isso, mas vamos passar por enquanto aqui dividindo esse valor total. E aí como eu posso, como em cima eu tenho quilocalorias, embaixo também eu posso cortar. Corto, o que vai sobrar para mim vai ser quilogramas por hora, né? Rearranjando a formulinha aí. Então, né, resolvendo esse cálculo aqui, então o que eu tenho é uma vazão máxima de 46.666 kg por hora de vapor gerado no processo, né? Ou 46,7 toneladas, aproximadamente aproximadamente aí 47 toneladas horas de vapor sendo gerado. Então, bastante vapor, né? Então, a quantidade de energia é bastante grande, beleza? E esse vapor eu posso usar, tá? Para aquecer uma corrente, né? um reator, né? um reboiler de torre, né? Eu posso usar pro meu processo aí, beleza? É isso. Então, voltando aqui, né? Então é isso, pessoal. Eu acho bem tranquilo o exercício aí, né? Só pegar lá, né? Tentar fazer certinho, beleza? E é o que eu vou colocar lá na B1 para vocês, beleza? Então é isso. Então até a próxima, beleza? E no dia da B1 a gente se fala aí. Abraço.